subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você está no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade estaremos comentando a lição de número 8, lição da classe dos adultos. A lição de número 8 vem abordando o assunto sobre o enfraquecimento da identidade pentecostal. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Lição de número 8. E o título geral da lição, nós sabemos que é os ataques contra a Igreja de Cristo. Muito bem. Essa questão do pentecostalismo, nós temos bastante informação sobre isso, e é um fator histórico muito interessante, não é? Dentro do campo dos dons espirituais, é também um fator determinante para o desenvolvimento da igreja, principalmente no nosso país, o Brasil, e em alguns países da América do Sul, da América Latina e também na América Central, na Europa, enfim. São movimentos que nasceram nos Estados Unidos, depois se foi para a Europa, e aqui estamos, mesmo muitos tentando denegrir, tentando banalizar. Acredito também que muitos desavisados, conhecidos, chamados de neopentecostal, dão lugar para que isso aconteça. Essas anomalias, essas chacotas, possa acontecer porque tem gente que dá lugar por falta de conhecimento, ou não quer buscar, ou preguiça, muito espiritualismo sem espiritualidade, muitas anomalias, muitas campanhas sem resultado, campanhas sem propósito, essa é a verdade, Então isso vem definhando, vem degradando, vem minando a graça do poder pentecostal, da doutrina pentecostal. Muitas anomalias, muitos fatos totalmente bizarros. Isso é importante a gente parar para fazer essa reflexão, porque realmente é o que acontece. Em muitos lugares aí se banalizam demais, é muito espírito, pouca graça, pouca palavra, sem conceito, e acaba trazendo, minando a palavra e colocando alguns movimentos nocivos, estereotipado de cristandade sem ter Cristo, enfim, é uma confusão, Quando se estuda a história da igreja e sociologia da religião, todo o contexto, nós vamos entender o tanto que mudou-se, Não foi Deus que mudou, não foi a igreja que mudou, foi os povos, e a igreja é feita com o povo, e aqueles que deveriam ser os defensores. Estou procurando aqui material sobre o pentecostalismo de Tácito Gama. Tácito Gama Filho tem uma coleção de livros interessantes, eu tenho aqui atrás, E assim sucessivamente. Então, isso tem enfraquecido o pentecostalismo, a doutrina pentecostal. Ainda cremos que Jesus cura, salva, batiza, transforma o homem, eleva para o céu, arrebata-o. Isto está escrito, pautado dentro da palavra de Deus. Tenho também livro, um canal Rascunho Teológico, que tratamos disso também, de conceitos teológicos, apontando verdades, descortinando a Bíblia dentro do seu conteúdo máximo, e assim sucessivamente. Então, a história do pentecostalismo tem uma célebre frase, um célebre texto, O justo viverá da fé. Esse texto é um texto bíblico, e se ele recuar, ao meu poder, a minha alma não tem prazer nele, é o que está escrito, Então, quando vamos falar do enfraquecimento da doutrina da identidade pentecostal, o comentarista José Gonçalves, pastor José Gonçalves, ele usa o texto áureo aqui em Atos 2:4, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Essa língua, historicamente, ela é línguas humanas,
porque eles estavam reunidos ali e Deus de forma, chamamos isso de xenolalia, não é? E assim sucessivamente. Então nós vamos pautar a nossa aula dentro dessa historicidade, né? O comentarista ele usa os termos, o texto bíblico em classe, né? Em Atos 2, verso de 1 a 4 e 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7 a 11, que fala das manifestações do Espírito, é dada a cada um para o que for útil, porque a um é dado o Espírito da palavra da sabedoria, a outro dado o mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da fé, e pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outros a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e outros dom de discernir os espíritos, e a outros a variedade de línguas, e a outros interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então observemos que o comentarista, um tempo atrás, eu debatendo em uma emissora de televisão, e o outro debatedor, ele é sensacionista, né? Então vamos trabalhar o continuismo com o sensacionismo, né? A Bíblia diz, e o texto aqui é muito claro, que os dons ainda continuam até hoje, então não cessou. Enquanto Deus está, a igreja estiver na terra, a igreja estará sendo mantida, alimentada, sustentada, guardada, protegida por Deus, né? Guiada por Deus, ponto. Isso aí é um ponto sine qua non, ok? Dentro desse conceito todo, nós vamos observar que quando falamos de pentecostalismo, referimos a fenômenos característicos do século XX, né? Avivamento lá que aflorou em Los Angeles em 1906, né? Analisando a história da igreja, podemos assim observar nitidamente que Deus sempre enviou, ou sempre avivou, ou reavivou a sua igreja, né? Dentro desse contexto, nós vamos ver que em várias ocasiões diferentes Deus esteve avivando a sua igreja. Nesse período da era cristã foram marcados por reavivamentos maravilhosos, onde Deus se manifestou aos seus servos de forma sobrenatural. No período da Reforma Protestante, no século XVII, XVI, nos idos do século XVI, Deus levantou homens como Martinho Lutero, João Calvino. Hoje os debatedores desnecessários ficam se debatendo sobre Del Calvino e Armínio, né? Um negócio que não leva absolutamente nada. Não vamos ignorar toda a história patrística, toda a história da igreja, mas esse discurso não leva a nada. Já dizia um certo comentarista que é como que dois trens, no caso aqui de São Paulo, o tronco da cidade de São Paulo é Brás, né? E quem vem da Luz, quem vem de Mogi das Cruzes, de Brás Cubra, por exemplo, que é o fim de linha, eles fazem cruzamento ali, mas nem um vai para a direita, outro vai para a esquerda, mas quando chega no tronco ficam todos no mesmo lugar. É a mesma coisa praticamente desses segmentos, né? Pode até alguém se levantar e dizer que eu tenho desconhecimento. Não é verdade, é porque o assunto é irrelevante para contextualizar a historicidade da igreja. João Calvino foi uma pessoa, um cristão importante, um dos maiores comentaristas que se tem notícia, então cabe aqui o respeito e a consideração, como também Lutero, como também Jacob Armínio, né? E depois tem também o John Knox, né? No século XVIII ocorreu aí o avivamento morável, né? Com o conde Zinzendorf, o grande reavivamento da Inglaterra com John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, né? E o reavivamento também americano com Jonathan Edwards, né? Um dos pregadores mais famosos daqueles dias. Tem um sermão muito famoso chamado um pecador na mão de um Deus irado, né? Enfim, então nenhum desses avivamentos foi conhecido como pentecostal, pois o termo é do início do século XX, né?
do início do século XX. Isso é importante notar. Porque, por exemplo, o que tem a ver, se a gente trabalhar o fator histórico, né? A língua de Atos dos Apóstolos, com o movimento que aconteceu lá no dia de Pentecoste, que era 50 dias depois da colheita, com o continuismo da igreja, né? O continuismo da igreja, dos dons espirituais, é perene, é contundente, é certo, é verdade, como também os movimentos que aconteceram, o movimento que aconteceu em Atos capítulo 2, né? Mas ali estava se restabelecendo os conceitos vivos da igreja, né? Onde a igreja ali partiria para missões diversas, né? Então, voltando aqui à questão do século, quando houve o derramamento do Espírito lá nos Estados Unidos da América, por exemplo, foi um semelhante ao Atos 2, né? O conceito do avivamento espiritual, a palavra avivamento vem do verbo avivar, que significa tornar mais vivo, despertar, reanimar-se, vivificar-se, né? John Stott, no qual ele conceitua o avivamento como uma visitação inteiramente sobrenatural, né? Do Espírito soberano de Deus, então pela qual a comunidade inteira toma consciência de sua santa presença e é preenchida por ela, né? E devemos compreender que o avivamento é o cumprimento da promessa de Deus em Joel 2, é a resposta da oração inspirada pelo Espírito Santo, né? O profeta Abacuque dizia: aviva, Senhor, a tua obra, ó Senhor, e no decorrer dos anos a notifica, né? Então o avivamento, acima de tudo, é a manifestação de Deus no meio do povo, através do Espírito Santo, com finalidade de renovar, de reavivar, de despertar, né? A despertar a igreja sonolenta e acomodada. Então que Deus traga para nós e por nós um avivamento, né? Então o movimento pentecostal é fruto do avivamento genuíno que ocorreu na América do Norte, né? No início do século passado, século XX, que se manifestou por todo o mundo, inclusive o Brasil, ok? Então é disso que se trata, basicamente a nossa lição, né? Quando vamos ver o pentecostalismo bíblico, o primeiro tópico. O segundo tópico, nós temos o distintivo pentecostal da nossa igreja, que é a atualidade dos dons, né? E mantendo aí, e o terceiro tópico é mantendo a chama pentecostal acesa, né? Tem lições que está vindo com 4 tópicos, no caso dessas só são 3 tópicos, né? Então, quando surgiu essa origem do pentecostalismo? Tradicionalmente reconhece-se o começo do movimento pentecostal no avivamento lá de Los Angeles, na rua Azusa, né? Em 1906. Então, caracterizado pelo batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelos dons do Espírito, e especialmente dons de línguas, curas, profecia, interpretação de línguas. Isso não cessou, isso continua até hoje. Jesus continua salvando, Jesus continua curando, as pessoas continuam recebendo a graça de Deus e recebe sim dons de profecia, dons de cura, interpretação de línguas. Isso acontece até hoje. Nisto creio, tenho visto cabalmente isso acontecer. Isso não nos resta sombra de dúvida alguma. Vale lembrar que sou cristão e assembleano, não é? Assembleano desde que aceitei a Cristo, não é? Desde que me entreguei a Cristo, sempre assembleano, glorificando a Deus, exaltando, respeitando os demais conceitos, mas seguindo a Deus dentro do conceito da doutrina pentecostal, como chamamos, né? Ou da doutrina continuista, como queiram chamar alguns supostos espertos, né? O avivamento da Rua Azusa, por exemplo, rapidamente cresceu, alcançando outros lugares e pessoas de várias partes do mundo que foram até lá para conhecer de perto o movimento, né? Algum tempo depois, vários grupos semelhantes aos que foram formados em Los Angeles, mas com um rápido crescimento do movimento, né? O nível de organização também cresceu até o grupo denominar-se Missão Apostólica da Rua Azusa. Então, aí foi o nome daquele grupo, né? Da igreja que ali nasceu, né? Vamos dizer, da denominação. A partir desse movimento, houve um despertamento espiritual e nasceu um fervor
missionário por parte daqueles que ia sendo avivado. Não existe avivamento sem evangelismo, né? Não existe avivamento sem ação da igreja. Não existe avivamento sem conceitos de Deus bíblicos, conceitos bíblicos, leitura de Bíblia, meditação, escolas sendo abertas para ensinar pessoas, né? E assim, não pensando em dinheiro, em financeiro, mas pensando na edificação do corpo de Cristo. Então, se tiver avivamento, tem tudo isso. Se não tiver, não passa de meros papagaios, né? Que Deus tenha misericórdia, né, das nossas vidas. Então, o Pentecoste bíblico, o Espírito Santo prometido no Antigo Testamento, mostra a ação do Espírito em diferentes momentos sobre a vida de diferentes pessoas. Assim vemos o Espírito Santo agindo sobre a criação, agindo na vida de Bezaleel, agindo na vida de Gideão. Na Antiga Aliança, por exemplo, há uma expectativa, uma excepcionalidade da ação do Espírito, ou melhor, de forma que, de uma forma mais específica, o Espírito de Deus no Antigo Pacto atuava sobre a vida das pessoas escolhidas para as obras especiais dos sacerdotes, reis, profetas e assim sucessivamente. Então, essa questão de Joel, por exemplo, que vossos filhos e vossas filhas profetizarão, não é? Joel prevê um dos principais resultados do derramamento do Espírito será a distribuição dos dons, né, entre os que foram de profetizada manifestação do Espírito Santo, dom que seria reconhecida a presença de Deus entre o povo. Então Paulo declara que a igreja que profetiza, o incrédulo será compelido a declarar que Deus está verdadeiramente entre nós. 1 Coríntios capítulo 14, verso 24 e 25, ok? Voltando aqui ao fator histórico, né? O pentecostalismo no Brasil, em 1911, 1910 e 1911, aconteceu com a vinda do missionário que tinha sido avivado na América do Norte. Primeiro foi o do presbiteriano Luiz de Franciscon, que foi o fundador da igreja presbiteriana brasileira, presbiteriana italiana, que passou a se chamar depois Igreja Congregação Cristã no Brasil, que se dedicou ao seu trabalho entre as colônias italianas do sul e sudeste do Brasil e resultou no nascimento da Congregação Cristã no Brasil. Logo depois chegaram também os batistas, quem eram Daniel Berg e Gunnar Winger, né, que vieram como missionário para Belém do Pará e ali iniciaram a Igreja Assembleia de Deus, né. Devemos entender que o pentecostalismo brasileiro nunca foi homogêneo em razão de diferenças internas, sociológicas. O sociólogo Ricardo Mariano classifica 3 vertentes: o pentecostalismo clássico, o deuteropentecostalismo, o neopentecostalismo, né? Então vejamos essas correntes essas vertentes, né, de linha sociológica do pentecostalismo, né? O pentecostalismo clássico é a primeira vertente do pentecostalismo, produzindo no Brasil uma tipologia norte-americana, e é chamado de pentecostalismo clássico, que abrange o período de 1910 a 1950. Este período é na fundação da fundação e domínio pentecostal dessas denominações, a saber, a Congregação Cristã no Brasil e a Assembleia de Deus, que se difundiram em todo o território nacional. Ambas as caracterizaram pelo anticatolicismo, né? Né? A ênfase à crença do Espírito Santo, sectarismo radical, principalmente a primeira, por um asceticismo que rejeitava os valores do mundo, defendia a plenitude da vida moral, né? Essa vertente constitui-se a maior igreja evangélica do Brasil, que é representada pela Assembleia de Deus atualmente. Depois nós temos o deuteropentecostalismo. O que é isso? É a segunda vertente, chamada deuteropentecostalismo, vindo através da Igreja do Evangelho Quadrangular, que nasceu em 1951, né? Com o missionário Harold Williams, né, na capital paulista, e criou a Cruzada Nacional de Evangelização. Aí percorreu quase todos os estados brasileiros, né, e seu trabalho era centrado na cura divina, na evangelização das massas, principalmente na rádio, contribuindo bastante para a expansão do pentecostalismo no Brasil.
Paralelamente, surgem duas igrejas pentecostais autônomas, o Brasil para Cristo, em 1955, e a Deus Amor, em 1962, né, que foi fundada por Manuel de Melo, no caso a Brasil para Cristo, e Davi Martins Miranda, da Deus e Amor, respectivamente. Ambos já dormem no Senhor, né? Na década de 60 e 70, houve um movimento, né, com manifestação carismática, ou seja, pentecostais pentecostais nas igrejas tradicionais, tendo um resultado do segmento de vários grupos, denominado de renovado, né? Aí houve ruptura na Batista, houve ruptura na Presbiteriana, e se tornaram grupos renovados, né, saindo ali, tendo aquela cisão, saindo desses grupos, formando Batista Renovada, que é um segmento muito forte também no país. Depois a Presbiteriana Renovada, também é um segmento muito forte no país. E a partir desse período, há uma proliferação de novas igrejas pentecostais, né? Como, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Convenção Batista Nacional, a Igreja do Avivamento Bíblico, a Igreja Metodista Wesleyana, a Igreja Cristã Maranata, dentre outros. Então esse é o deuteropentecostalismo. Depois vem o neopentecostalismo, que é a terceira vertente, né? O neopentecostalismo teve início na segunda metade dos anos 70, que são igrejas fundadas por brasileiros, influenciadas por movimentos norte-americanos, né? Começaram aí suas denominações com características diferentes das duas vertentes anteriores. Aí nasce a Igreja Universal do Rei de Deus, a Internacional da Graça, a Comunidade Sara Nossa Terra, a Renascer em Cristo, estão entre as principais dessas igrejas. Então, as igrejas neopentecostais utilizaram intensamente a mídia eletrônica para propagar seu movimento, funcionaram como empresa, pregam a teologia da prosperidade, né? Então, o neopentecostalismo constitui-se a vertente do pentecostal mais influente, né? E que mais cresce hoje no Brasil, né? Daí o pentecostalismo teve início na Rua Azusa, como vimos, né? Está completando um século, 1906, né? Completou já um século, temos mais de um século dessa questão, né? E como resultado disso, há uma seriedade, mantendo-se todo o tempo, com certeza estaremos ativos aí até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. Temos aqui o Espírito Santo derramado, né? E assim sucessivamente. Então, qual o distintivo pentecostal da nossa igreja? Na atualidade dos dons, Agostinho de Hipona, que viveu em 354 a 430, ele tinha aqui ele introduziu aí na igreja um erro doutrinário, né? Que foi ele que trouxe esse negócio de cessacionismo, dizendo que os dons haviam cessado. Então, no entendimento dele, os dons de fato existiram, contudo havia sido restrito aos períodos apostólicos. Esse ensino moldou o catolicismo medieval, e mesmo com o advento da reforma luterana, os reformadores não conseguiram desvencilhar dele. Então o movimento pentecostal surge posteriormente como resposta a esse desvio doutrinário, né? E os pentecostais não somente creram que os dons estão vigentes na igreja, creem, não só creem, como é o meu caso, né, que estão vigentes na igreja, como exerce a nossa igreja, emerge na história dessa gigantesca explosão de avivamento e de dons espirituais, né? Na sua declaração de verdades fundamentais de 1916, as Assembleias de Deus confessam que todos os crentes têm o direito e dever sinceramente de buscar a promessa do Pai, que é o batismo no Espírito Santo, com fogo, que é a responsabilidade, o juízo, né? E afirma ainda que o batismo no Espírito Santo vem com o revestimento de poder para a vida e serviço e concessão dos dons e seu uso no trabalho do ministério do Senhor Jesus Cristo. E qual é a evidência disso? Línguas estranhas, é a evidência. Segundo a declaração de fé da Assembleia de Deus, que tem aqui o material, deixa eu ver onde é que está aqui em algum lugar. Mas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, só para de forma comprobatória. Aí eu já sempre mostro aqui, está aqui a declaração de fé da nossa igreja, né? E ela vem trazendo aí um bojo de informação com respeito a isso, principalmente com os textos onde vemos essas razões, né? Mais distante mais diferente desses propósitos, nenhum dos pentecostais da primeira geração tinha dúvida quanto a isso. Tanto William
Durham, como também Gunnar Wig, Daniel Berg, pentecostais de primeira geração, que pregavam com convicção essa doutrina. Se eles pregavam, Deus é o mesmo, não mudou, eu também creio nisto, porque vivo isso, sinto isso, sou acompanhado, comprado por isso. Comprado quer dizer pelo sangue de Cristo e por meio de um avivamento pentecostal. Mantendo a chama, o terceiro tópico, mantendo a chama acesa, a fidelidade às Escrituras, o exercício dos dons ministeriais e assim sucessivamente. Então, não resta dúvida que os dons espirituais está vigente nos dias odiernos, Não tenha dúvida a respeito. Dentro desse fator histórico do movimento pentecostal, nós não podemos esquecer dos memonitas, dos montanistas, dos irmãos morávios, da sociedade inglesa dos dias de John Wesley, Jonathan Edwards, como eu disse, Charles Finney, Edward Irving, e o movimento Holiness, que é a doutrina da perfeição cristã, Duarte L. Moody, Charles Haddon Spurgeon, e o avivamento do país de Gales. Então nós vamos ver o que baseia nosso conceito aqui é o avivamento da Rua Azusa, O avivamento da Rua Azusa, eles traz aí bastante informação. Por exemplo, o início do seminário de Tópica, William Joseph Seymour, também temos a base, o galpão da Rua Azul, o movimento se espalha, a missão, o início do declínio, a discórdia, a dissensão, tudo isso está dentro de um bojo de informação que um vídeo de 30 minutos não tem nem como trabalhar. Nós vamos ver que o início do seminário de Tópica, no caso, nos Estados Unidos, ele se inicia em 1988, ingressou na Faculdade do Sudeste e tinha um metodista chamado em Whitefield, no Kansas, o sonho de servir. O nome dele era Charles Fox Parham, Então, isso é também conhecido dentro do movimento pentecostal. Dentro desse conceito, nós temos aqui, como eu disse, William Seymour, William Joseph Seymour. Nós vamos ver que esse homem nasceu em Louisiana, 2 de maio de 1970 e faleceu em 28 de setembro de 1922, Era filho de escravo católico, converteu-se à Igreja Batista quando ainda era adolescente. Aos 25 anos, mudou-se para Indianópolis. Lá, Seymour, ele trabalhava como garçom e depois que representante comercial. Então, é um fator histórico muito rico. Nós temos aqui o galpão lá da Igreja da Fé Apostólica, a Missão da Fé Apostólica, e assim sucessivamente, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Pentecostal sempre, continuista sempre, estamos aí crendo, temendo e obedecendo a palavra. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas. Um abraço a todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.